Tenho umas escrituras aqui às quais quero me referir esta noite. Estava pensando sobre o assunto para que estamos aqui. Quero ler uma porção da Escritura, pois creio que em toda reunião a palavra de Deus deve ser lida. Pois sei que ele poderia se encontrar conosco sem lermos a palavra, mas receio muito cometer erro. Assim, se leio a sua palavra, sei que não há erro nela. Assim, eu leio a sua palavra, então sei que algo resultará da reunião por causa da leitura da sua palavra. E, portanto, baseando o nosso pensamento na Escritura que leremos, um lugar se encontra em São João, capítulo 10, começando com o versículo 32, incluindo o 39. Então, o antigo texto familiar, Hebreus 13:8, agora, em São João, capítulo 10, começando com o versículo 32, lemos isto. E respondeu-lhe Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual destas obras me apedrejais? Os judeus responderam dizendo-lhe: Não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhe Jesus: Não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e as Escrituras não podem ser anuladas, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque disse, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou-se de suas mãos. E em Hebreus, capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Oremos. Pai Celestial, santifica o mensageiro esta noite, Senhor, a mensagem e o ouvinte da palavra, pois pedimos em nome de Jesus. Amém. Agora, ao abordarmos este texto, só um pequeno texto formal para a primeira noite para nos familiarizarmos. Quero falar do tema o Cristo identificado de todas as eras. Agora, o livro de Hebreus aqui nos diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E lemos na Bíblia aqui que estes judeus o estavam questionando. Vemos que os gregos o questionaram. E era uma pergunta constante. Era porque tantas pessoas têm tantas interpretações distintas dele. Nunca houve ninguém que, ouvindo falar dele, não anelasse vê-lo. Estou certo de que, se eu pudesse perguntar esta noite quantos de vocês gostariam de ver a Jesus, todas as mãos se levantariam. Não há uma pessoa que, já tendo ouvido falar dele, não queira vê-lo. Até quanto ao seu nome, há algo que nos encanta, há algo que emociona nosso coração só de ouvir esse nome, Jesus. Pois nesse nome temos o perdão dos pecados, temos a nossa redenção, pois toda a família no céu levará esse nome. E assim Deus escolhendo este nome humano para ser colocado em si quando se manifestou em carne. Que nome maravilhoso! Agora, estamos pensando nele ser tão grande. E ao longo das eras, todos os homens clamaram para ver Deus. Agora, o problema, desde o tempo de Jó, acho que Jó é considerado um dos livros mais antigos da Bíblia. Só foi colocado ali, foi escrito no tempo de Moisés. Moisés escrevendo os primeiros 4 livros. Agora, cremos que Jó ali clamou certa vez, se ao menos eu pudesse vê-lo, se eu soubesse onde poderia ir à sua casa, eu gostaria de, em outras palavras,
bater à sua porta. Todos sabemos que viemos de algum lugar. Estamos atrás de alguma cortina que há algo em nós que busca algo, pois sabemos que viemos de algum lugar. Não podemos ser como somos sem haver algo atrás de nós para nos criar. Meu relógio não poderia ter simplesmente aparecido. Qualquer um de mente sã saberia que esse relógio, rubis e mecanismo de tempo e regulagens e molas e ponteiros não poderiam ter simplesmente aparecido. É impossível que isso aconteça. Vejam o resto da criação, como está em harmonia. Sabemos que isso não poderia ter acontecido. Quão maior é o homem do que o relógio? O homem projetou o relógio e o sincronizou e o montou. Então, se é impossível que esse relógio tenha simplesmente aparecido, muito mais é que você e eu tenhamos simplesmente aparecido aqui. Tem de haver um Criador por trás de nós. Se observarmos sua grande criação, como ela se move e como ele vive nela. Notamos a folha, como uma folha fica pendurada em uma árvore e em meados de agosto, sem geada nem nada, a vida a deixa e desce para a raiz. A folha se desprende e cai no chão. Agora, o que há? Tem alguma inteligência que fala com ela. A árvore não tem inteligência própria. Assim, a vida desce à raiz da árvore para se esconder do tempo frio. Se ficasse lá em cima, ela morreria. O inverno a mataria. Agora, o que a folha faz? Fica no chão e apodrece. O que a vida faz enquanto está na raiz? Ela suga a substância daquela folha morta, o cálcio e tudo o que a compõe, e se levanta de novo na primavera e volta ao seu lugar, trazendo outra folha. É um testemunho. Morte, sepultamento e ressurreição. O sol nasce de manhã como um recém-nascido. Às 8 ou 9 horas está na escola. Às 10 horas já saiu da escola. Ao meio-dia está na meia-idade. E então começa a morrer. Morre de novo e se põe no ocidente. É o fim dele? Levanta-se na manhã seguinte para testificar. Vida, morte, sepultamento, ressurreição. Tudo. Deus vive em sua criação. Ele faz isso e tem feito ao longo de todas as eras. Agora, o único jeito de descobrirmos se Deus ainda vive, podemos vê-lo em sua criação, mas como Deus já se manifestou às pessoas que... Alguém diz, bem, onde está Deus? Fala-se tanto sobre ele na África, nos campos missionários lá, e entre os africâneres, usam a palavra amoia, que significa uma força invisível, como o vento. Seu Deus, ele diz, o Deus invisível, ele é como o vento, ele é o poder, mas nós não o vemos. Bem, creio que podemos vê-lo, pois vemos no capítulo 12 de São João que alguns gregos vieram ver Jesus e disseram, Senhores, queríamos ver Jesus, e foram levados a ele por um de seus discípulos. E Hebreus 13:8 disse, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E se ele pôde ser levado por um de seus discípulos naqueles dias para que ouvissem, por que nós, que somos seus discípulos, não podemos esta noite trazer à sua presença os que o buscam, se ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente? A Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, sei que isto parece precipitado, mas se tiverem paciência conosco por alguns minutos, creio que eu, com a ajuda de Deus, com a sua palavra e conforme a sua palavra, posso trazê-lo bem aqui diante de vocês. E então isso, que consolação! É para isso que estamos aqui. Nós, cristãos, estamos aqui para achar consolação, para trazer, para entrar na presença do Deus que conhecemos, que pode nos ressuscitar como ressuscita a folha, que pode nos trazer de volta. Será que isto é só um mito? São apenas algumas palavras juntas? São algumas fábulas judaicas? Ou é uma verdade? Onde há tanto erro, tem de haver uma verdade em algum lugar. Onde há um dólar falso, direi que há um verdadeiro do qual ele foi feito. E onde há tanta imitação e tantas coisas que vemos hoje, tem de haver um Deus genuíno em algum lugar. Agora, se não estamos servindo-o, então saiamos do que estamos fazendo e vamos servi-lo, pois, afinal, de que serve nossa confissão se não há nada nela?
E nossa sinceridade não nos exclui da condenação. Os pagãos são sinceros. As pessoas às vezes bebem ácido carbólico sinceramente, achando que estão bebendo outra coisa. Sinceridade não resolve. Tem de haver um caminho que está certo e um caminho que está errado. Creio que a Bíblia está certa. Creio que a palavra de Deus está certa. Agora, Deus tem de julgar, desculpe-me, Ele tem de julgar o mundo por meio de algo. Agora, quando eu era garotinho, meus antepassados, não meu pai e minha mãe, mas antes disso, éramos irlandeses dos dois lados. Então, eles eram católicos e era natural que eu procurasse uma igreja católica. Bem, meu pai e minha mãe se casaram fora da igreja e não iam à igreja. E então, quando cheguei à idade de saber que Deus existia, como muitos de vocês leram meu livro, eu sabia que Deus existia em algum lugar. Mas agora, o pensamento disso é que se Deus vai julgar o mundo pela igreja, então qual igreja vai ser? Se vai ser a Igreja Católica, então qual Igreja Católica? A romana, a ortodoxa, ou por qual delas ele vai julgar? Se ele vai julgar pela protestante, é pela metodista, batista, pentecostal, presbiteriana? Qual? Vejam, há confusão demais. Assim, alguém diria, bem, sim, importa. Não importa, contanto que seja sincero. O primeiro livro da Bíblia, o que causou a morte, a doença, a tristeza e o pecado, foi porque uma pessoa descreu de uma palavra. No último livro da Bíblia, o mesmo Deus, em Apocalipse 22, disse, qualquer que tirar uma palavra ou acrescentar uma palavra a ela, sua parte será tirada do livro da vida. Então, esse tem de ser o livro do julgamento. Agora, vemos que no princípio, São João 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós ouvimos o unigênito do Pai, pois o próprio Verbo, Deus, se fez carne e habitou entre nós. Hebreus 13:8 diz, Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então, se Ele é o mesmo e é a palavra, então como a palavra se declarou ao longo de todas as outras eras? Terá de se declarar da mesma forma hoje, para ser Jesus Cristo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso não é mais do que a verdade. Ele é a palavra e como a palavra foi declarada em todas as outras eras, Deus não muda a si mesmo. Malaquias 1 ou Malaquias 3:6 diz que Ele não muda. Eu sou Deus, eu não mudo. Assim, exatamente como Ele era no princípio, Ele é hoje. E Ele era a palavra para a raça humana no princípio. Deus nunca deu à raça humana uma igreja como proteção. Não lhes deu um credo como proteção. Ele havia fortificado o ser humano com a sua palavra. Crê nesta palavra e vive. É a mesma coisa hoje. E Cristo é essa palavra. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Agora, o que ele foi em outras eras, então ele tem de ser igual hoje, se ele permanece o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que acho que expliquei em detalhes que é Jesus Cristo, o mesmo ontem e eternamente, e ele é a palavra. Agora, Jesus disse que as Escrituras não podiam ser anuladas. As Escrituras eram verdadeiras. E a Escritura diz em São João 1 que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus se fez carne em seu Filho, Jesus Cristo, e habitou entre nós. Em São João 10:35, Jesus chamou de profetas aqueles a quem ele veio, que era a palavra no princípio. Jesus disse aqui, a vossa própria lei vos ensina que aqueles a quem a palavra de Deus veio, e a palavra de Deus veio aos profetas. Agora, Hebreus capítulo 1 diz que disse Deus antigamente, e isso é nos tempos antigos, havendo falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, neste último dia, por meio do seu Filho Jesus Cristo.
Estão vendo? Agora, notem. Agora, Jesus disse que aqueles a quem a palavra veio foram chamados deuses. Esses eram profetas. Agora, o homem mesmo não era Deus, nem o corpo de Jesus Cristo era Deus. Ele era homem e Deus estava velado atrás dele. Deus tem sempre se ocultado do público e se revelado às pessoas que creem. Deus. Neste último domingo, no tabernáculo, preguei sobre o Deus desvelado. Deus sempre se ocultou atrás de algo para que as pessoas do mundo exterior não soubessem nada sobre ele. Mas ele se revela a seus filhos e àqueles que estão dispostos a entrar atrás desse véu. No Antigo Testamento, havia peles de texugo que escondiam Deus. Ele estava na glória Shekinah, estava atrás das peles de texugo. Antes de ficarem atrás das peles de texugo, a palavra estava em Moisés, o profeta. Ele subiu no monte, ele havia se encontrado com a coluna de fogo que lhe falou. Ele desceu e realizou os sinais do profeta. Trouxe os filhos de Israel do Egito a este monte. E então Deus desceu e identificou Moisés, trazendo-o para dentro daquela coluna de fogo e velando-o. Ninguém mais poderia ir. Nenhuma pessoa poderia tentar imitar isso. Não poderia fazê-lo, ela morreria. Precisou de um homem. Ele entrou aqui atrás, na coluna de fogo, na glória de Deus e na glória Shekinah. E quando saiu com aquela palavra para aquela era, ele estava tão resplandecente com a glória de Deus que teve de cobrir o rosto. As pessoas não podiam olhar firmemente para ele, e aquele era o véu natural. Que é isto? Quando um homem atravessa esse véu, entra na glória Shekinah. Agora, o mundo chama de fanático. Eles não conseguem ver qual é o problema. Mas ali atrás, não há aparência nele. Talvez ele não pronuncie suas palavras corretamente. Talvez ele não se vista bem. Talvez ele não se vista com roupas de ministro. Talvez ela não se vista como acham que deveria. Pode ser, mas, vejam, por dentro, atrás dessa pele de texugo, atrás dessa pele humana, ali está a glória Shekinah, ali está o poder, ali está a palavra, ali está o pão da proposição. E a glória Shekinah, que é a luz, que produz a luz que amadurece o grão. Vocês do Kansas sabem disso por suas plantações de trigo. Sem esse sol, não amadurecerá. E até você entrar atrás dessa pele de texugo, até sair da sua velha pele, dos seus velhos pensamentos, seus velhos credos, e entrar na presença de Deus, então a palavra se torna uma realidade viva para você. Então você é despertado para a glória Shekinah. Então a Bíblia se torna um novo livro. Então Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você está vivendo em sua presença, comendo o pão da proposição que só era provido naquele dia para os crentes, só para os sacerdotes. E nós somos sacerdotes, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, dando sacrifícios espirituais a Deus. Mas você tem de entrar atrás do véu para ver o Deus desvelado. E Deus é desvelado. Essa é a sua palavra manifestada. Agora, hoje temos tantas pessoas dizendo, bem, nós, como tal e tal, cremos nisso assim. O outro grupo diz, nós, como tal e tal, cremos nisto deste modo. Vejam, há tantas interpretações. Deus não precisa de intérprete. Ele interpreta a sua própria palavra. A Bíblia diz, não é de particular interpretação. O próprio Deus revela. Ele revela. No princípio, ele disse, haja luz, e houve luz. Não precisa de interpretação. Deus disse, uma virgem conceberá. Ela concebeu. Não precisa de interpretação. Deus disse que nos últimos dias Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E Ele derramou. Não precisa de interpretação. Ainda é a palavra. A palavra é Deus. Deus, em cada era, tem dado um tanto da sua palavra. E ali, notem o que Ele fez. Ele enviou um profeta. E a palavra do Senhor vem ao profeta. O profeta a revela à audiência e a audiência crê nela. E então, isso é Deus em ação. Deus se movendo pelo seu Espírito.
Agora, vemos que ele se identificou como o Filho do Homem aqui, agora, para cumprir. Agora, quando ele veio à Terra, lembrem-se, ele se identificou ao público, aos de fora. Ele se identificou como Filho do Homem. Ele veio em nome de 3 filhos. Ele veio como Filho do Homem, Filho de Deus, Filho de Davi. Agora, Filho do Homem é profeta. Até o próprio Jeová chamou Ezequiel, disse, Filho do Homem. Jeová, falando a um homem profeta, chamou-o de Filho do Homem. E Jesus se identificou como Filho do Homem, pois as Escrituras não podem ser anuladas. Em Deuteronômio 18:15, Moisés disse após... Os filhos de Israel disseram, não deixem que Deus fale mais. Queremos que Moisés fale conosco. Ele disse, não lhes falarei mais assim, mas lhes enviarei um profeta. Em Deuteronômio 18:15, ele disse, o Senhor teu Deus levantará um profeta como eu. E para que essa escritura não fosse anulada, ele teve de vir como Filho do Homem. Agora, isso foi para a sua era, quando ele esteve aqui na terra. Então, quando ele morreu, ressuscitou, subiu e enviou de volta o Espírito Santo. Esse era o Filho de Deus. Deus é Espírito, e ao longo da era da igreja tem sido o Filho de Deus. E então, no milênio, é o Filho de Davi, assentado no trono, governando. Ele subiu. Aquele que vencer se assentará comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono de meu Pai. Ele está assentado no trono do Pai agora, mas no milênio ele se assenta em seu próprio trono, pois ele é o Filho de Davi. Ele é Filho do Homem, Filho de Deus, Filho de Davi. Vejam, é tão perfeito. Agora vemos que ele teve de vir como profeta, a imutabilidade da sua palavra. Deus não muda, pois ele era o profeta que estava em José, ele era o profeta, ele era Deus em José, ele era Deus em Davi. Notem, José retratou a vida de Cristo quase perfeitamente, mas cometeu um erro para mostrar que não era ele. O homem comete erros. Vejam, ele disse a Faraó, ele disse a seu pai que era profeta, Jacó. Ele disse, dizei a Faraó que somos homens de gado porque o pastor de ovelhas é abominação para o egípcio. Mas o pai, o Espírito, não deixou que ele o fizesse. Ele disse, teus servos, os pastores de ovelhas. Então vê-se José aí cometendo um erro. Davi, o grande homem, cometeu um erro. Um homem conforme o coração de Deus, ainda assim tomou Batseba, achando que poderia esconder isso do próprio Deus, a quem ele serviu a vida toda. Mas Deus o desmascarou pelo profeta Natã. Estão vendo? Todavia, vejam Davi quando estava partindo, exilado de seu próprio povo, um rei rejeitado. Sua própria filha foi violentada pelo irmão e os outros irmãos o mataram. E aqui estava ele, Absalão, havia se levantado e dividido o exército, causando uma revolução. E Davi, seu próprio pai, foi excomungado, removido, rejeitado por seu povo. Saindo da cidade, o aleijadinho arrastando-se por ali, zombando dele e cuspindo nele. Aquele guarda puxou sua espada, disse, vou deixar a cabeça desse cão ficar nele, cuspindo no meu rei? Davi disse, deixai-o. Deus lhe disse para fazer isso. Sem dúvida que Davi não sabia o que estava fazendo. Subiu o mesmo Monte das Oliveiras lá e olhou para baixo, chorando, um rei rejeitado, onde, centenas de anos depois, Jesus Cristo sentou-se no mesmo monte. O filho de Davi, chorando como rei rejeitado, e também cuspiram nele. Vejam, todas estas coisas retratavam Cristo. Ele era parte disso. Deus não muda. Sua natureza não muda. Seu caráter não muda. Ele ainda é a palavra. Vejam, e Malaquias 3:6 prova isso. Ele só muda sua forma para cada era. Em cada era, ele tem distribuído uma porção da palavra que foi profetizada que aconteceria em certos dias. Bem, quando essa era chega, Deus se move de outra forma. Vejam, é Deus o tempo todo. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Agora, em Hebreus 4, vemos Hebreus 4:12. Jesus foi perfeitamente identificado por suas obras e pelo que ele fez, pois Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Também é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração.
Foi assim que Abraão, quando este homem se encontrou com ele, com pó em sua roupa, e vemos que, quando Abraão viu este homem, ele o chamou à parte. 2 deles desceram a Sodoma. Um exemplo muito bonito deste dia em que vivemos. E encontramos um moderno Billy Graham e os demais em Sodoma, tirando-os. Todavia, vejam a igreja eleita, a verdadeira semente de Abraão. Ló era sobrinho, mas Abraão, este homem nunca desceu, o que falou com Abraão. E enquanto falava com Abraão, ele disse, Abraão. Agora lembrem-se, dias antes, seu nome era Abrão, e o de sua mulher era Sarai, não Sara. E ele disse, Abraão, onde está tua mulher Sara? Disse, ela está na tenda atrás de ti. Ele disse, vou visitar-te por este tempo da vida. E Sara riu disso em seu coração, e o homem, de costas para a tenda, a Bíblia disse, por que se riu Sara? Na tenda, atrás dele. E Abraão chamou aquele homem de Elohim. Elohim é aquele que existe por si próprio. Agora, a palavra Deus em inglês significa qualquer coisa. Essas palavras em inglês têm de prestar atenção nelas, pois tem todos os tipos de ideias pervertidas. Um Deus, este púlpito poderia ser Deus, uma árvore poderia ser Deus, um homem poderia ser Deus, qualquer coisa ser Deus. A palavra Deus em inglês significa. Mas Elohim significa que existe por si próprio. Só pode, este púlpito não existe por si próprio. O homem não existe por si próprio. A árvore não existe por si própria. Mas Elohim, sim. O que existe por si próprio, manifestado em carne, lá de pé, comendo, bebendo o leite da vaca, comendo a carne, a vitela, comendo pão e conversando com Abraão. E Abraão disse que era Elohim. E Jesus, em São Lucas 17, disse, como aconteceu nos dias de Sodoma, assim será na volta, quando o Filho do Homem se manifestar. Não Filho de Deus agora, Filho do Homem se manifestar. Quando ele estiver sendo revelado, dado a conhecer a sua igreja, o Filho do Homem será revelado pouco antes do Filho prometido. Abraão tinha visto Deus em muitas formas, numa luz e em visões, mas aqui estava Deus em um homem, pouco antes do Filho esperado e prometido aparecer. Jesus disse que antes que o Filho prometido voltasse, Elohim se manifestaria, sua palavra, em carne. Deus. Senhores, queríamos ver a Jesus. Deus se manifestou igualmente em todas as eras, sempre foi. Ele se ocultou atrás de carne humana. É Deus em você. Um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Eu estarei convosco. Ele está em nós. Ele estará até a consumação, até que se manifeste na forma que vem do céu. A palavra de Deus desta era, o que ele prometeu a esta era, se olharem na Bíblia e virem o que está prometido para esta era, e virem isso vivendo, não importa quem diga que está certo ou errado, está certo, porque é Deus interpretando sua própria palavra. Ele não precisa que ninguém diga, bem, aqueles dias já passaram, nada de cura divina. E tudo isso é fanatismo. Está errado. Quando Deus diz que fará algo em certa era, Ele fará. Mas a questão é que seguimos uma velha tendência de algo lá no passado, alguma grande escola do passado, e falhamos em ver isso. Foi por isso que falharam em ver Jesus quando ele veio. Eles ainda estavam tentando viver sob a lei, quando a Bíblia claramente disse, bem aqui, eu a lerei. Ele disse, examinais as Escrituras, vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Se as Escrituras não testificam de mim, então está errado. Com certeza, eles poderiam ter visto que a Virgem conceberia. Sem dúvida que ele foi a resposta perfeita às Escrituras. Nós, cristãos, cremos nisso agora. Mas de que adiantaria Moisés vir com os dias de Noé, a mensagem de Noé? De que adiantaria João Batista vir com a mensagem de Moisés? Estão vendo? Não temos a mensagem de Sankey, não temos a mensagem de Moody, temos a mensagem desta hora. Não temos a mensagem de Lutero ou a mensagem de Wesley. Eles estavam bem, mas este é outro dia. Esta é outra promessa. Esta é outra era da igreja. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
Quão surpreendente é! Quão cegas as pessoas podem ficar na era, mas tente ser assim. Mornas nesta era, a Bíblia disse, e seriam vomitadas da sua boca, nessa era da igreja de Laodiceia. Mas a quantos ele ama, ele corrige e repreende. Ele falou que seria assim nesta era da igreja de Laodiceia. Lembrem-se, Deus muda sua forma, em morfe. A palavra grega significa que ele põe uma máscara diferente, como em Carmen, ou algo assim, ou nas peças de Shakespeare. Ele é como um ator, ele muda sua forma. Tudo o que aqueles profetas eram, era Deus naqueles profetas. Jesus disse que sim, vós chamais deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e aqui estou eu, o Filho de Deus, como me condenais? Oh, que coisa! É a mesma coisa hoje, é Deus manifestado em carne. A mensagem da hora, a luz do dia. Não podemos ter aquelas outras mensagens lá atrás, elas já foram vividas. Vivemos no brilho de uma luz. Esse foi o maior prejuízo, o maior roubo de que as nações já souberam. Foi realizado na Inglaterra, aqui não faz muito, feito por meio de falsas luzes. Roubo de trem de 7 milhões de dólares. Nunca se soube antes na história. Esse foi um grande prejuízo. Um marco da era dos vilões do mundo. E o maior marco de vilões da era, no mundo em que já vivemos, é uma falsa luz nesta hora em que estamos vivendo, tentando nos colocar de volta sob algum tipo de credo e tal. Quando somos cartas vivas, ou, em outras palavras, somos cartas que estão vivendo, que foram escritas e agora vivendo a palavra de Deus como Ele prometeu na hora. Palavra manifestada, cartas escritas que estão vivendo. É o que os apóstolos foram. É o que João Batista foi. Ele foi a voz do que clama no deserto. Ele tentou lhes dizer isso. Ele também foi Malaquias 3. Eis que envio o meu mensageiro ante a minha face para preparar o caminho diante do povo. Ele era aquela palavra viva. E a verdadeira igreja que nasceu de novo nesta hora é a palavra viva de Deus. É a palavra desta era manifestada. Examinem as Escrituras e vejam o que deve ser nesta era. Aí está Cristo vivendo de novo, apenas mudando sua máscara de uma para outra. Agora, ele foi plenamente identificado como o Messias. Eles deviam saber. Sabemos o que o Messias deveria ser. Ele deveria ser um profeta. É o que a Bíblia disse que ele era. É o que ele disse que era. Eu, o Filho do Homem. Quem dizeis ser o Filho do Homem? Sempre se identifica como o profeta da era. Identifica-se como o profeta de Deus. É o que ele era. Mas ele era mais do que profeta. Ele era o Deus profeta. O que Davi foi, o que Moisés foi, o que Elias foi, o que todos foram. Nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Ele era o Deus profeta. Ele era Deus, Jeová, que se tornou carne em seu próprio Filho. Edificou um tabernáculo em que se manifestar. Todos os demais falharam, tiveram falhas, mas não há falha nele. Até o próprio Deus disse, este é o meu Filho amado em quem me comprazo habitar. Isso mesmo, nenhuma falha nele. A ele ouvi. Ele era Deus manifestado. Disseram, tu te fazes Deus a ti mesmo ou igual a Deus. Ele era seu próprio Filho. Amém. Ele era a manifestação de Deus. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. E neste último dia, ele fala ao povo através de seu Filho, Cristo Jesus, dando-se a conhecer. Então, o que é Cristo? A palavra. A palavra de quê? A palavra de Moisés? Sim, mas hoje ele é a palavra manifestada para este dia. Notem como Jesus era. Agora, era para ele ser profeta. Vejamos se ele tinha o sinal messiânico. Vamos a São João, capítulo 1, por uns 5, 10 minutos antes de encerrarmos. São João 1, nós o vemos vir à terra. Ele nasceu de uma virgem, exatamente o que a Bíblia disse. Ele foi concebido no ventre de uma virgem. Agora, não que a virgem fosse uma deusa, vocês dizem, e quanto a Maria, ela era imperfeita. Ela era a mulher, apenas uma mulher como qualquer outra, não uma deusa, uma mulher. Alguém disse, não tem vergonha de dizer isso? Não, Senhor. Notem aqui, onde ela cometeu o erro. Ora, aqui ela cometeu quando foram uma festa pentecostal e as pessoas andaram caminho de 3 dias
E seus pais sentiram falta dele, por isso voltaram para encontrá-lo. E o encontraram na Escritura, debatendo-a com os sacerdotes no templo. E notem o que Maria disse, bem ali diante daqueles sacerdotes, daqueles críticos. Ela disse, teu pai e eu com lágrimas te buscamos. Mas a palavra sempre corrige o erro. Ele era a palavra, um menino de 12 anos. De onde veio essa sabedoria? Lembrem-se, bem ali ela negou seu testemunho. Ela disse que Deus era seu pai. E aqui ela disse, teu pai e eu, José, com lágrimas te buscamos. Ele disse, não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Estão vendo? Estão vendo? Se ele estivesse com seu pai, José fosse seu pai, ele estaria fazendo portas de armários e tal. Estão vendo? Mas ele estava tratando dos negócios do seu pai, corrigindo a palavra para aquele dia. Ele era a palavra. Amém. Vejam, Maria cometeu o erro, mas não há erros que ele tenha cometido. Ele foi o perfeito. Notem. Quando ele nasceu, cresceu, foi batizado por João, o Espírito Santo veio sobre ele, ao deserto, voltou, seu ministério começou, cura. Houve um homem chamado Simão, e ele foi com seu irmão André a uma reunião. Agora, ouçam bem agora, vamos encerrar, e ver o que ele era então. E se ele falou aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias pelo seu filho, vejam o que Deus é hoje. Vejam se ele está identificado do mesmo modo. Como ele se identificou, ele desceu e disse, agora passei pela escola, tenho meu bacharelado em artes, PhD, LL e tal. Estou pronto para o meu ministério? Não, Senhor. Ele não fez isso. Ele foi para o deserto, como João, saiu ungido com o Espírito Santo. Notem como ele se identificou quando começou a pregar. Houve um homem, André, o qual esteve ouvindo João, que foi com Jesus para descobrir onde ele estava. Seguiu-o até a reunião, levou seu irmão Simão. Assim que Simão chegou na presença de Jesus, Jesus disse, teu nome é Simão, e tu és filho de Jonas. Isso o identificou. Ali mesmo, o nome de Pedro foi mudado de Simão para Pedro, que é pedra pequena, e mais tarde se tornou cabeça da igreja. Então vemos um homem lá de pé chamado Filipe. Ele disse, agora esperem aí, não temos profeta há 400 anos. O próximo profeta sabemos que será. Então ele contornou as montanhas, uns 24 quilômetros, se um dia estiverem lá para marcar o lugar onde encontrou um amigo com quem teve aulas bíblicas. Ele era um homem muito firme, um homem culto. Seu nome era Natanael. Assim, sem dúvida, chegando à porta e vendo que ele não estava em casa, pode ter sido sua esposa que disse, ele está lá em seu olival, orando. Assim, Filipe, tão entusiasmado com o que tinha visto ser feito, a perfeita identificação de Deuteronômio 18:15, um profeta havia se levantado. Assim, ele foi, encontrou-se com Natanael e disse, Natanael, venha ver quem nós achamos. Não tinha tempo para falar sobre o clima e tal. A mensagem era urgente. Seu coração estava ardendo. Isso é demais para nós agora. Temos muitas outras coisas para fazer além disso. E logo ele disse, vem, vede quem achamos. Jesus de Nazaré, filho de José. Entramos na conversa deles enquanto caminhavam à beira-mar. Posso ouvir Filipe dizer a Natanael, conhece aquele velho pescador lá? Conhece? O velho que morreu aqui não faz muito? Jonas? Não. Seu filho, Simão. Sim. Lembro-me de ter comprado o peixe dele. Bem, o que tem ele? Ora, ele não tem instrução suficiente para assinar seu próprio nome. Não conseguiu assinar meu recibo. A Bíblia diz que ele era indouto e sem letras, mas notaram que ele havia estado com Jesus. Então vemos que ele nem conseguiu assinar o recibo. Ele disse, sim, sabe de uma coisa? Assim que ele chegou à presença deste homem, o homem, não o conhecendo, disse-lhe que seu nome era Simão, filho de Jonas. Disse, não é esse o Messias? Não é um profeta? Não é Deuteronômio 18, o cumprimento das Escrituras? Examine sua vida. Em que dia estamos vivendo? Estamos vivendo, esperando por esse Messias vindouro.
Todos nós hebreus estamos, não é mesmo? Agora, espere aí, disse Natanael. Terei de averiguar. Bem, não me surpreenderá se ele o conhecer. Deixe-me ver isso. Deixe-me ir a uma das suas reuniões e ver isso ser feito. Muito bem. Ele foi direto à reunião onde Jesus estava. Ele disse, eis aqui um israelita em quem não há dolo. Ele disse, Rabi, quando me conheceste? Disse, antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da árvore. Isso bastou? Isso bastou! O que é isso? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vejam, ele se identificou, a palavra. O que esse leitor disse? Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Mas lá estavam alguns daqueles que não criam nisso. Disseram, este homem é Belzebu. Jesus disse, eu vos perdoo por isso, chamando o Espírito de Deus de coisa imunda, pois a expiação não tinha sido feita. Mas quando o Espírito Santo, o Espírito Santo, ele é um pronome pessoal, quando não um pensamento, uma pessoa. Quando ele, o Espírito Santo, vier para fazer a mesma coisa, uma palavra contra ele nunca será perdoada. Lembrem-se, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, a palavra identificada que se fez carne. Então, o encontramos lá, agora, aqueles eram judeus. Só há 3 raças de pessoas. Podemos ter nossas segregações e integrações e o que quiserem, não é do meu interesse. Sou servo de Cristo servindo a todos os homens. Mas escutem, deixe-me dizer-lhes, olhem aqui, havia um judeu, um gentio e um samaritano. E observem o Evangelho, falando sobre Pedro com as chaves. Ele a abriu no dia de Pentecostes para os judeus. Filipe foi e batizou os samaritanos e expulsou demônios. O Espírito Santo não tinha descido neles. Pedro foi e lhes impôs as mãos. Eles receberam o Espírito Santo. E na casa de Cornélio, os gentios o receberam. Agora, os gentios, nós anglo-saxões, nem estávamos esperando por o Messias. Éramos pagãos, com pedaços de pau nas costas. Adorávamos ídolos. Mas tanto os judeus quanto os samaritanos estavam esperando um Messias. E ele só vem àqueles que o estão esperando. Tenham isso em mente durante esta reunião. Ele só se encontrará com aqueles que o estão esperando. Por fim, então, ele tem necessidade... Estava indo um dia para Jericó e tinha necessidade de passar por Samaria, que ficava nas montanhas. Ele chegou ao lugar... Agora, nós ouvimos identificar-se como o messiânico, mostrando o seu sinal messiânico, e blasfemaram disso. Então, ele precisava passar por Samaria. Eles também estavam esperando um Messias. Assim, ele chegou a uma cidade chamada Sicar, por volta do meio-dia. O poço ainda está lá. Eles se sentam perto dele, do lado de fora do portão da cidade, onde a bomba pública, todos vêm buscar sua água. Não é uma bomba, eles fazem descer com um carretel e tiram água. E tem aqueles jarros grandes, fazem isso ainda hoje. E vocês falam de equilíbrio, algumas de vocês mulheres andando com livros na cabeça? Deveriam ver como essas mulheres conseguem colocar um jarro de 20 litros sobre a cabeça e um em cada quadril, e caminhar, conversar e equilibrá-los perfeitamente. E indo lá pelas 11 da manhã, quando chegaram lá por volta do meio-dia, e ele enviou os discípulos à cidade para comprarem mantimentos. E havia uma mulher de má fama na cidade, não lhe era permitido estar com as demais mulheres assim. Ela foi ao poço para pegar sua porção de água, e quando estava prestes a baixar o cântaro, ela viu um homem encostado na mureta, que falou com ela, disse... Mulher, traze-me de beber. Agora, eles tinham rigorosa segregação, judeus e samaritanos. E ela lhe informou bem rápido que não era costume um homem do tipo dele pedir qualquer favor a uma mulher do tipo dela, samaritana. Pois os judeus e os samaritanos não tinham simpatia uns pelos outros, não tinham coisas em comum. Ele disse, mas se tu conheceras com quem estás falando, tu me pedirias de beber, e eu te daria água, que não vens aqui tirar. O que ele estava fazendo? Entrando em contato com o espírito da mulher. Ele era profeta, e a conversa era se deveriam adorar em Jerusalém ou no monte. Ele disse, o Pai procura aqueles que adorem em espírito e em verdade. E ele prosseguiu até descobrir qual era o problema da mulher. Ele foi fundo até encontrar o problema dela. Todos sabemos qual era, quem lê a Bíblia, São João 4. O que constatamos? Ela tinha maridos demais. Ele disse, vai buscar teu marido e vem cá. Ela disse, não tenho marido.
Ele disse, disseste a verdade, porque tiveste 5. Vejam a diferença entre essa pequena mulher e aqueles sacerdotes naquele dia. Ela disse, Senhor, vejo que és profeta. Agora, não temos um há 400 anos. Vejo que és profeta. Sabemos que quando o Messias vier, é isso que ele fará. Está certo? Ele nos mostrará essas coisas. Ele nos dirá isso. Ele disse, eu o sou que falo contigo. Só um homem comum sentado lá com apenas 30 anos. Provavelmente parecia ter 50, pois tinham acabado de dizer em São João 6, tu és um homem com não mais de 50 anos e dizes que viste Abraão. Agora sabemos que tens demônio. Mas ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. E sim, lá estava ele, apenas um jovem, provavelmente com uma barba ficando um pouco grisalha, seu trabalho, seu corpo humano era frágil, sem aparência para que o desejássemos. Outra vez, uma velha pele de texugo. Mas o que estava por dentro era a Shekinah. O que estava por dentro era Deus. Deus! Que foi isso? Lá ele se identificou. A palavra de Deus, conhecendo o segredo do coração deles. Vejam, aquela era a palavra de Deus. Ele era a palavra de Deus. E a palavra de Deus ainda faz isso. Porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vocês percebem? Percebem isso em seu pensamento agora? Notem, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ela correu para a cidade e disse, vinde, vede um homem que me disse o que tenho feito. Não é este o próprio Messias? Se esse foi o sinal do Messias para os judeus e para os samaritanos, e ele não faz acepção de pessoas, o mesmo ontem, hoje e eternamente. E esse foi o fim, quando Deus parou de tratar com judeus e samaritanos. E este é o fim da dispensação gentia, quando ele veio através de reformadores e tal, até o fim, e prometeu, como aconteceu nos dias de Abraão, assim será quando o Filho do Homem estiver se revelando aos gentios no último dia. Ele voltaria. Tanto se poderia dizer aqui, mas deixem-me apressar-me agora, pois já passou das 9 horas. Sairemos às 9:30, querendo o Senhor. Notem, o profeta disse em Zacarias 14:6, haverá um dia que não será chamado dia nem noite, mas será um dia de obscuridade. Mas ao cair da tarde haverá luz. Agora notem, rápido, nenhuma escritura pode ser anulada. Tudo tem de se cumprir. Agora, como o sol nasce? Onde nasce? No Oriente. Onde se põe? No Ocidente. A civilização viajou com o sol e o Evangelho também. Entendem? Agora, estamos de volta à costa oeste. Se fôssemos mais longe, voltaríamos para o Oriente, cruzaríamos o Pacífico para o Oriente de novo, sem nada no meio. Vejam, agora, a civilização viajou com o Sol. O Evangelho cruzou as águas, veio do Mediterrâneo e cruzou de São Paulo para a Alemanha. Da Alemanha, cruzou o Canal da Mancha para a Inglaterra. Da Inglaterra, cruzou o Atlântico para os Estados Unidos e agora está de volta ao Pacífico. Notem, o mesmo sol que nasce no Oriente é o mesmo sol que se põe no Ocidente, S-O-L. E o mesmo Espírito Santo que caiu no dia de Pentecostes no Oriente, agora tem sido um dia que não se poderia chamar dia, é escuro. Um dia sombrio, chuvoso. Vê-se isso aqui no Kansas, chuvoso, sombrio. Temos tido luz suficiente para nos unirmos à igreja e para fazer estas coisas, luz suficiente para caminhar. Mas ele disse, ao cair da tarde haverá luz, o Filho voltaria. E o Espírito Santo retornando nestes últimos dias com a plenitude do poder de Deus, a palavra se manifestando. Através da luterana, e assim como uma pirâmide sendo construída. A luterana, primeira reforma, Wesley, Pentecostes, e agora sendo polida. Pois quando a pedra angular voltar à pirâmide, ela terá de se encaixar com o restante dela. Nem dá para passar uma lâmina entre elas, é tão perfeita. E assim será o ministério nos últimos dias, será tão parecido. Como sua mão sendo o positivo e a sombra da sua mão o negativo, então se tornam, depois de um tempo, se tornam um.
tornam-se assim. E é assim que a igreja se torna, a noiva se torna para Cristo. Eles se tornam como qualquer marido e mulher. Estão vendo? Ela está chegando aos últimos dias e estamos tentando viver no brilho de outro dia. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Identifica-o perfeitamente com Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se tivéssemos vivido lá na era de Lutero, olhamos aqui atrás, naquela era, vemos exatamente, naquela era de Sardes, que Lutero foi aquele mensageiro, exatamente, com o cavalo que saiu, com os demais que saíram naquela era. Encontramos a era wesleyana, a era de Filadélfia. Encontramos aquela grande era de reavivamento que surgiu, amor fraternal. Encontramos Wesley exatamente no lugar onde a Bíblia disse que ele estava. Encontramos isto hoje exatamente onde ele disse que ele estava. É a hora, o tempo em que estamos vivendo. Ouçam, aqueles gregos falharam em vê-lo. Por quê? Senhores, queríamos ver a Jesus. Eles falharam em vê-lo porque ele estava vestido com seu templo humano, Deus em um homem. A carne humana foi o que o cegou. Eles não conseguiam entender. Sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo, ou igual a Deus. Ele disse, bem, se pudestes chamá-los pela lei, e nenhuma escritura pode ser anulada, vós os chamastes deuses, eles eram, a quem a palavra de Deus foi dirigida. Então, ele é a plenitude daquela palavra, a palavra que foi para aquele dia, o Filho de Deus, o Redentor, quando o próprio Deus veio à terra e habitou num homem para tomar sobre si a morte, para redimir tudo. Aquela árvore do jardim do Éden, não a mulher, o homem, o segundo Adão que morreu e foi para a terra para puxar aquela substância. Amém. Aquelas folhas que tinham caído lá no passado para trazê-las na ressurreição. Quanto poderia ser dito sobre isso? Nos levaria horas. Mas estamos aqui no ponto agora. Os gentios daquele dia falharam em ver isto, porque estava em carne humana. Pergunto-me se faremos o mesmo. Será que cometeremos o triste erro que eles cometeram, falhar em conhecê-lo? Pois a palavra para aquela era foi identificado em um corpo humano. Um rapaz que não tinha instrução, que nunca soubemos ter ido à escola. Não tivemos credenciais de que ele tenha procedido de qualquer organização daquele dia, sem instrução, sem reputação de nada, mas um louco, um beberrão, amigo de pecadores, um homem virando o mundo de cabeça para baixo, que nasceu ilegitimamente. Sua mãe engravidou de um soldado e tomou seu nome como o Filho de Deus, ou chamando-se de profeta, este Galileu, que dizem ser profeta. Mas a palavra foi manifestada. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E assim é hoje, quando vemos este grande movimento do Espírito Santo manifestado. A todos quantos o recebem, dá-lhes o poder de serem feitos filhos e filhas de Deus. Jesus Cristo, identificado o mesmo por sua palavra em cada geração. Inclinemos a cabeça. Amigos cristãos, quero lhes perguntar, paremos e pensemos só um momento. Isto é a verdade ou é um erro? É. Se é a verdade, devemos tudo a isso. Para onde estamos indo? Onde isso vai parar? Como você pode ter certeza de que está certo? Agora, no princípio, ele era a palavra, e a palavra discerne o pensamento que está no coração. Discerniu por meio dos profetas, discerniu por meio de Cristo. E ele prometeu isso nos últimos dias, pois ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Pai Celestial, toma a tua palavra, coloca-a no coração humano, que eles, todas as pessoas reunidas esta noite, este grupinho de pessoas aqui, percebemos, Senhor, que estamos vivendo nas sombras da sua vinda. E as sombras estão se tornando mais positivas ano após ano. Vemos os sinais aparecendo, visões assustadoras. Vemos nos jornais e nas revistas. A lua está se transformando em sangue. Ouvimos falar de terremotos em todo o mundo, atingindo o mundo inteiro. E agora, um dia abalou o mundo inteiro, quando o Filho de Deus foi oficialmente rejeitado e crucificado.
E agora vemos que um grande grupo, chamado Concílio Mundial de Igrejas, eles o rejeitaram oficialmente, como disseram nesta era de Laodiceia. Ele estava do lado de fora da igreja, batendo a porta, tentando voltar a entrar. E agora vemos que houve outro terremoto que atingiu não as outras nações, esta nação. Abalou o mundo inteiro. Jesus, oficialmente rejeitado. E ele está suplicando esta noite, plenamente identificado, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que os crentes vejam isto, que os que estão enfermos vejam isto, Senhor, que os que estão aqui esta noite possam tocar sua roupa, como fizeram nos dias passados. Cura os enfermos e salva os perdidos, pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe. Agora, só um momento para a fila de oração. Temos exatamente 15 minutos para sair a tempo. Agora, tudo o que eu poderia dizer, sou homem. Minhas palavras podem falhar como as de qualquer outro homem. Todos nós. Provei a vocês esta noite que todo profeta, todos os demais, eles cometeram seus erros. Mas Deus não comete erros. Sua palavra é a verdade. Quantos creem que Ele é a palavra? Deus os abençoe. É aí que minha fé está edificada, sobre nada menos que o sangue de Jesus. E certo, Jesus é a palavra. Agora, creio que Billy disse, ele distribuiu cartões de oração? Cartões de oração foram distribuídos? Eu não sabia. Ele disse primeiro que achava que não tinham vindo e distribuído, mas se distribuíram cartões de oração, faremos passar uma pequena fila de oração. Alguém tem o cartão de oração 1 aqui? Vejamos quem tem o cartão de oração 1. Sim, você tem o 1? Não. Cartão de oração número 1. Quem o tem? Tem o cartão de oração 1? Bem, talvez ele não tenha distribuído a partir do 1. Quantos? Hã? Oh, está aí? Sim. Muito bem. Cartão de oração número 1. Venha cá e fique aqui comigo. Cartão de oração número 1. Número 2. Quem tem o número 2? Número 3. Só um minutinho agora, nós. Número 3. Quem tem o cartão de oração número 3? Vejam, há uma pessoa aqui numa maca. Alguém dê uma olhada em seu cartão, se tiver algum. Número 3. Número 4. 4. Quem tem o cartão de oração número 4 é um cartão pequeno. Meu filho ou alguém do grupo vem e pega esses cartões diante de vocês e mistura todos e então os distribuem a vocês. E então, então isso mostra. Certa vez tivemos pessoas tentando vender esses cartões de oração e é por isso que estão identificados assim, que não se pode vendê-los, porque ele não sabe quem vai aí. Quando venho aqui, não começo a partir de certo número, começo de qualquer lugar. Durante esta semana, vocês notarão, ou vice-versa, para frente e para trás, e para cima e para baixo, pego estes cartões de oração. Vejam. E fazemos isso assim para dizer que todos, cada dia, distribuindo os cartões para que as pessoas cada dia tenham chance de vir. 1, 2, 3, 4, 5. Vou chamá-los um de cada vez, pois não quero que alguém que é surdo e então diga, ora, ninguém me disse. Vejam, e perdeu seu lugar na fila de oração e provavelmente com um cartão de oração não lhe daria um outro. Vejam, cartão de oração número 5, quem o tem? 1, 2, 3, 4, 5. Cartão de oração 5. Tudo bem. Se tem certeza de que tem 5, suba lá. Tudo bem. Número 6. 11. Cartão de oração 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cartão de oração 10 e 11. Olhem agora. Pode ser alguém surdo. Olhem o cartão do seu vizinho. Por todo lado. Acho que estão misturados por toda parte aqui. Muito bem. Quantos são, Roy? Conte-os e veja. 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 15. Muito bem. Paremos um pouco aí, pois não temos muito tempo. Agora, quantos não têm cartão de oração e creem que Deus os curará? Levantem a mão. Deus os abençoe. Isso mesmo, tenham essa fé. Agora lembrem-se, amigos, enquanto se preparam para a fila de oração, agora não fiquem andando agora por 10 ou 15 minutos até nos aprontarmos, pois vejam, vocês são um espírito. Quero lhes perguntar algo. Eu disse e li na Escritura que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E só temporariamente, ainda não o fiz de fato, mostrei-lhes que Ele deve realizar esta mesma coisa de novo nos últimos dias. Quantos creem nisso? Malaquias
Malaquias 4. E tudo isso deve retornar. Ele desceu de novo e se identificou em uma mensagem profética para converter o coração dos filhos à fé apostólica, à fé pentecostal dos pais. É exatamente o que deve ser feito. Não algum credo, mas de volta à fé original. Agora, cremos nisso de todo o coração. Agora, alguns aí que não têm cartão de oração. Agora, lembrem-se, eu sou servo dele e vocês são servos dele. Deus em mim e Deus em vocês. Vocês estão necessitados e estou aqui para servi-los. Junta isso e torna isso Deus. Agora, a pequena mulher, certa vez, permita-me dar-lhes outra escritura. Creio que também está em São João. Havia uma pequena mulher que tinha um fluxo de sangue. Digamos que ela não tinha cartão de oração e queria receber oração. Mas havia tantos lá de pé que ela não conseguiu entrar na fila. Assim ela disse, se apenas puder tocar sua roupa, ficarei curada. Quantos se lembram da história? Claro. E o que ela fez? Abriu passagem através daquela multidão e tocou sua roupa. Agora, a roupa palestina é folgada e tem roupa de baixo também, por causa da poeira nas pernas. Você sabe, assim é folgada. Agora, você poderia tocar o casaco de um homem e ele não sentiria, só a orla do casaco. Mas e aquela grande roupa palestina, grossa e pesada, chegando até seus pés, estão vendo? Ele não sentiu isso fisicamente. Mas ela tocou sua roupa e voltou para o meio da multidão. Digamos que ela se sentou. Ela pode ter ficado de pé, mas digamos que se sentou. O que aconteceu? Jesus parou e disse, quem é que me tocou? E sabem, o apóstolo Pedro achou isso tão ridículo que as pessoas... Ora, ele o repreendeu por isso. Em outras palavras, ele poderia ter dito, ora, vê, todos estão te tocando. Eles pensaram isso, que tu estás mal da mente. Estás vendo? Ora, todos estão tentando te tocar, Rabi. Ele disse, mas vejo que fiquei fraco. Virtude, que é força, saiu de mim. Aquela pequena mulher agora extraiu força dele. Ele olhou por ali na audiência e achou onde ela estava. Ele contou seu problema e o que tinha acontecido. A Bíblia disse que ele é agora um sumo sacerdote que pode ser tocado pelo sentimento das nossas fraquezas. Está certo? Agora, se você tem essa mesma fé nesse mesmo Jesus, isso fará o mesmo por você. Agora, sejam bem reverentes. Orem, não duvidem. Creiam de todo o coração que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e ele lhe concederá essas bênçãos. Agora, Pai, permite que Teu grande Espírito Santo nos revele a palavra identificada em carne, na carne deles e na minha carne. E que a palavra e a promessa do Evangelho desta noite, que foi pregado, sejam interpretadas pelo próprio grande Espírito Santo, pois Ele prometeu que estaria conosco. E Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Em nome de Jesus Cristo, nos entregamos a Ti, com a mensagem, para que Tu confirmes a palavra com os sinais seguindo, como fizeste, conforme Marcos 16. Amém. Agora todos bem reverentes. Por favor, não se movam. Fiquem sentados bem quietos. Vejam. Agora lembrem-se, às vezes entramos em conflito. Quantos estão aqui que são cristãos que nasceram de novo? Vejamos suas mãos. Bem, tudo bem. Então, vocês sabem do que estou falando. Agora, esta é a senhora. Esta é a primeira senhora da fila. Muito bem. Agora, esta senhora e eu, pelo que sei, não nos conhecemos. Uma representação muito bonita de São João, capítulo 4. Jesus se encontrou com uma mulher junto ao poço de Samaria, um panorama parecido com este, a primeira vez que se encontraram na vida. E que eu saiba, esta é a primeira vez que nos encontramos. Somos desconhecidos um do outro. Se for isso, só para que as pessoas vejam que é verdade, levante a mão. Então, vejam, estes somos nós, a primeira vez. Agora, se ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, agora, falar com a mulher da forma que ele falou com uma mulher junto ao poço seria descobrir algo que ela fez. Ou algo que está errado com ela, ou algo sobre o que eu nada sei, e revelaria a ela que eu nunca a vi, estou apenas a primeira vez que estou nesta cidade.
Eu só estou aqui, não a conheço. Agora, isso faria de Jesus Cristo o mesmo ontem, hoje e eternamente? Isso mostraria que a palavra é apta para discernir os pensamentos que estão no coração? Estão vendo? Estão vendo? Isso o faria o mesmo ontem, e aqui estão minhas mãos, é minha Bíblia. Nunca vi a mulher na vida. Deus sabe disso. Ela é uma mulher de pé ali. Eu não sei mais sobre ela do que qualquer um aqui que lhe seja desconhecido. É verdade, e ela sabe disso. Eu não a conheço, mas Ele conhece. E Ele é a palavra, e a palavra revela o segredo do coração. Diz as coisas, os erros, lhe diz algo. Se ela fez algo errado, não está confessado sob sangue, Ele lhe dirá. Se ela é crente manufaturada, Ele lhe dirá. Se é crente, Ele lhe dirá sobre isso. Se há algo fisicamente errado, lhe dirá. Se é algo por outra coisa, Ele lhe dirá. Ele pode fazer tudo isso, porque é Deus. Ele conhece tudo. Eu não conheço, ela não me conhece e eu não a conheço. Agora, se Ele revelar isso assim, vocês saberão que ainda é a palavra. Hebreus 4:12. A palavra de Deus revela os segredos que estão no coração. Sabe a condição. Agora, se Deus nos revelar isto esta noite, irmã, enquanto a irmã e eu estamos aqui juntos, então a irmã saberia que não poderia ser eu, teria de ser Ele. Agora, só quero falar um pouco com a irmã, pois falando na palavra assim, ora, estou pregando, vejam. E então volto. Só estou falando com a irmã, como ele falou com uma mulher junto ao poço, continuou conversando com ela até descobrir qual era o seu problema. Agora, se Deus me revelar qual é o seu problema, bem, a irmã saberá se é a verdade ou não. E todos vocês crerão. Alguém aí conhece a mulher? Levante a mão, se houver alguém. Sim, muitas pessoas a conhecem. Sim, muito bem. Agora, que o Senhor Jesus conceda isto. Vejam, isso seria não só a palavra pregada, seria a palavra que se fez carne, falando, revelando. Agora, a Bíblia não diz que a irmã estará aqui e o que há de errado com a irmã, e tudo isso, e para que a irmã está aqui, ou o que a irmã fez. Não diz isso, mas a palavra desce. Isso identifica o pregador. Veja, isso, a palavra de Deus. Então, a mensagem é verdadeira. Então, Deus está identificando a mensagem como a verdade. O batismo do Espírito Santo e o Evangelho completo têm de ser a verdade, então, se estão identificados corretamente. Uma coisa, a irmã está toda nervosa, muito nervosa. Está aborrecida com algo. Isso mesmo. Está preocupada. A irmã tem isso há algum tempo. E o que é? É uma complicação na perna. Está na perna direita. A irmã está com medo de ser câncer. Está incomodando-a toda. Esse lado direito está todo paralisado. Está com um incômodo no estômago. Deixa-a com um enjoo. Se é verdade, levante a mão. Não tema, apenas creia e Ele a curará. A irmã crê? Muito bem. Vá agradecendo a Deus por isso e seja curada. O Senhor a abençoe. Só quero impor as mãos na irmã. Vocês creem que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Agora, aqui está um quadro de novo. Um homem branco, uma mulher de cor. Jesus era judeu, ela era samaritana. Veja, ele lhes informou que não há diferença na raça humana. Deus morreu por todos nós, isso mesmo. Ele é de um só sangue. Deus fez toda a geração dos homens. O país em que fomos criados, mudando nossa cor, não teve nada a ver com o que está dentro de nós. Sim, isso mesmo. Agora, a irmã é cristã. Rapidamente posso sentir o sentimento de boas-vindas, de que a irmã é cristã. Esse é o seu espírito. Isso seria exatamente como ele disse, eis aqui um israelita em quem não há dolo. Agora, vejo que tem estado muito doente. Um exame prova que a irmã tem câncer. Isso mesmo. E esse câncer, a irmã crê que ele pode me dizer onde está? Segundo as estatísticas, esse câncer está no colo. Se for isso, levante a mão. Agora, a irmã sabe que algo está aqui que a conhece. A irmã crê que ele a curará. Se sua fé pode atraí-lo até aí, tocar sua roupa e revelar o mesmo que ele fez naquela época, então vá crendo nele e será curada disso e ficará bem. Se crer, apenas crer, simples assim, irmã, apenas crer, não duvidar. Suponho que também somos desconhecidos um do outro. Não nos conhecemos. Deus conhece nós dois. Crê que Deus poderia me revelar seu problema? Vocês creem que Ele poderia me revelar problemas de alguém aí? Vocês creem? Quantos aí creem?
O que acha disso? Você crê de todo o coração? Então suas pedras na vesícula não a incomodarão mais. Eu senti isso chegando, que eu estava lendo a mente das pessoas. Só queria que vocês vissem que eu não estava fazendo isso. Muito bem. A irmã crê que sou servo dele? De todo o coração? Obrigado. A irmã é cristã. Sim, é. E não uma que pega carona. Uma cristã verdadeira e nasceu de novo. Muito bem. A irmã crê que eu, sendo seu irmão, nada sei a seu respeito, mas que nosso Pai Celestial, que nos conhece a ambos, poderia revelar-me qual é o seu problema? Vejo que tem tido bastante. A irmã foi operada e a operação foi por causa de câncer. Removeu um seio, isso mesmo, e ainda está incomodada com isso. A irmã crê que vai ficar bem de agora em diante? Passe por aqui, crendo de todo o coração, e Deus a abençoe, que o Senhor Deus a cure. Que tenha fé, não duvide, apenas creia de todo o coração que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, a senhora crê? Somos desconhecidos um do outro. Eu não a conheço, a senhora não me conhece. Somos totalmente desconhecidos, mas se o Pai Celestial me revelar algo errado, algo que a senhora fez, algo que não deveria ter feito ou deveria ter feito e não fez, seja o que for, o que quer que seja, a senhora crerá que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente? A senhora sabe que teria de ser Ele que faria isso, certo? A senhora está incomodada com um tumor, e esse tumor está na cabeça. A senhora está com medo, certo? A senhora crê que a deixará agora, que Jesus Cristo irá curá-la? Da forma que crê, assim lhe sucederá. Vá crendo. Amém. Deus a abençoe. Continue crendo. Não duvide. Creia de todo o coração. Tenha fé, não duvide. Creia de todo o coração. Seu estômago o tem incomodado. Problema de estômago. Quer ir comer? Creia. É isso. Como está? Somos desconhecidos um do outro. Eu não a conheço, a irmã não me conhece. Mas há alguém aqui, invisível, mas velado entre nós, que sabe qual é o seu problema. Vejo-a tentando. Sim, é artrite. A irmã crê que ele a curará disso? Vá, creia, e nunca ficará aleijada com isso, se apenas crer. A irmã tem muitas coisas que a incomodam. Um problema das senhoras por muito tempo. Então, outra coisa, a principal coisa de que lhe interessa ser curada também é a artrite. A irmã crê que ele a curará? Vá, creia. É só isso. Tenha fé e não duvide. Sou desconhecido da irmã. Nunca a vi na vida. Há outra mulher que fica aparecendo. Se Deus me revelar algo sobre a irmã, sim, é um tumor. Prestes a ser operada. Aquela pequena mulher naquela cadeira está passando pela mesma coisa. É um tumor. As irmãs creem de todo o coração. Creem. Se crerem, Deus curará ambas. Coloque a mão sobre ela. É isso. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, que a irmã seja curada. Vejam, vocês... Não posso explicar isso, amigos. Não me peçam para fazê-lo. Pressão, poder... O que é um tumor? É um crescimento. O que é um crescimento? Multiplicação de células. O que você é? Multiplicação de células. O que é um tumor? Na Bíblia é chamado de diabo, atormentador. Eu ouvi gritando por socorro e aquele respondeu. Vejam, dois iguais e foi o que causou isso. Muito bem. Venha, senhora. Somos desconhecidos um do outro. A senhora teve um problema dos nervos por muito tempo, o que a levou a ter problema de estômago. Problema de estômago, úlcera péptica, acidez no estômago e sensibilidade nos dentes e tal. A senhora crê que Jesus Cristo a curará agora? Muito bem, então vá jantar. Creia de todo o coração. Jesus Cristo a curará.
É só crer. Somos desconhecidos um do outro. Onde Deus mora em um ser humano? No coração. É aí que está o seu problema. Está no seu coração. Não por causa da falta de Deus. Mas liberando sua fé para curar esse problema de coração, o irmão ficará bom. Vá crendo. Creia de todo o coração. Agora, não duvide. Vá crendo. Se tu podes crer, tudo é possível. Quantos creem de todo o coração? Vocês creem que Deus está aqui para curá-los? Vocês estão. O Verbo se fez carne. O que é? Agora não importa o quanto eu creio. Vocês também têm de crer. Vejam, aquela mulher tocou sua roupa, creu. Aqui está um homem sentado aqui, olhando para mim. Tem hérnias e hemorroidas. O irmão crê que Deus o curará? Se crer, poderá receber o que pediu. Alguém mais aqui que crê que Deus cura os enfermos e os aflitos? Vocês creem que a palavra esta noite conhece o segredo do coração? Creem? Muito bem. É agora que estamos muito atrasados em relação ao que estávamos. Como vocês creriam nisso? Agora que sabem que essa escritura está esclarecida, não deixem que o véu de carne agora os incomode. Vejam, lembrem-se, é a palavra prometida de hoje. Quantos entendem? A palavra prometida. Não sei quanta imitação vocês já viram. Mas, verdadeiramente, Jesus Cristo prometeu isso e é verdade. Vejam, isso é verdade. Agora, ele também diz, as últimas palavras que disse antes de deixar a terra, subir para o céu, disse, ide por todo o mundo, Marcos 16, pregai o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão os que crerem. Já leram isso? Qual foi a última comissão? Se puserem as mãos sobre os enfermos, os curarão. Quantos sabem que isso é verdade? Agora, minutos atrás, cada um de vocês levantou a mão dizendo que era crente. Agora não querem pôr as mãos uns sobre os outros aí. Não teremos de continuar. Vocês sabem que ele está aqui. Por que não põem as mãos uns sobre os outros e oram por essa pessoa sentada ao seu lado se vocês são crentes? Agora, ele diz. Agora, não sou só eu. São vocês. Cada um de vocês. Vocês creem agora? Digam amém. Muito bem. Agora vejam, não orem por vocês mesmos, pois a pessoa que está com as mãos sobre vocês está orando por vocês. Vejam, orem por ela e eu vou orar por todos vocês. E se crerem de comum acordo, este será um dos maiores templos que já viram. A presença de Jesus Cristo, que deve iluminar a igreja para saber que nestes últimos dias em que credos e denominações e ismos e tudo deixou a palavra toda sufocada e Jesus, a palavra, do lado de fora da igreja. E vocês o veem voltar entre as pessoas e se identificar como prometeu nos últimos dias, quando o Filho do Homem estiver se manifestando. Ele se manifestou no batismo, ele se manifestou em cura divina, aqui está ele em seu último atributo. Lembrem-se, essa foi a última coisa que Abraão viu antes do fogo cair e julgar o mundo gentio, e antes do filho prometido entrar em cena, Isaac. Esta é a última coisa que a igreja cristã verá no sinal de milagre até o aparecimento de Jesus Cristo. Se Deus me concedeu favor diante de vocês, acreditem em mim em nome do Senhor. Não há mais nada a ser feito na Bíblia, a não ser receber a marca da besta. E vocês têm o selo de Deus. Ore por essa pessoa aí sentada ao seu lado. Ponha a mão sobre ela. Eu estava procurando aleijados, não vejo nenhum, mas aquela maca, eu creio, já foi. Muito bem. Ponham as mãos uns sobre os outros e orem. Amado Jesus, grande Filho imaculado do Deus vivo, que está aqui esta noite na forma do Espírito Santo, mudou sua forma e desceu e revelou sua palavra em carne humana, homens, mulheres, de todas as classes sociais, mostrando que ele ainda vive. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Senhor Jesus, estamos aqui nesta grande cidade de Topeka, estamos aqui reunidos com teus filhos e rogamos que, assim como te identificaste tanto entre nós, que agora tu confirmes a
tua palavra. A última comissão, dizendo, porão as mãos sobre os enfermos, os curarão. E pessoas que confessam e que nasceram de novo do Espírito estão agora pondo as mãos umas sobre as outras para se identificarem umas com as outras, com a tua comissão e a tua palavra. Agora, Satanás, não podes mais reter estes enfermos. Eles são súditos da palavra de Deus. Sai deles a enfermidade que está no corpo deles. Não os atormentes mais. Deixa-os ir livres a partir desta noite. Nós, como servos de Deus, que fomos identificados para confirmar a palavra, conjuramos-te em nome do Deus vivo, Jesus Cristo, a palavra que se fez carne entre nós, sai destes enfermos. E deixa-os ir, por amor do reino de Deus e o mandamento que nos foi dado por Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém. Todos os que creem e aceitam sua cura, sem sombra de dúvida, aqui no interior do véu da glória Shekinah, ao ver a palavra prometida, na qual entraremos mais esta semana, ao vê-la manifestada bem aqui diante de nós, fiquemos de pé e digamos, agora aceito minha cura. Creio que Jesus Cristo agora me cura, de todo o coração eu creio. Aceito isto em nome de Jesus Cristo. Deus os abençoe. Levantem as mãos agora e cada um de vocês, do seu próprio jeito, agradeça-lhe por sua cura. Amém.